Eu sei o que fui informado que não houve nenhuma votação. Essa é a informação que eu tenho. Não houve nenhuma votação. Essa é a informação que eu tenho. Não houve nenhuma votação e não havendo nenhuma votação, escuso-me a fazer comentários. O MDM sempre defendeu que a Comissão Nacional de Eleições devia ter, no mínimo, 5 membros, máximo 7 membros, e que seja um órgão profissional e apartidário. Mas para que isso possa acontecer, é preciso, em primeiro lugar, que o nosso Estado seja despadronizado. Da forma como funciona o nosso Estado e pela existência de um partido-Estado dominante, torna-se difícil de ter uma Comissão Nacional de Eleições independente e credível. E é por isso que no nosso manifesto eleitoral falamos na necessidade de mudanças para fazer as reformas. E nestas reformas que nós queremos fazer é de despadronizar o nosso Estado, para criar condições que tenhamos de fato uma Comissão Nacional de Eleições independente e credível. De acordo com a nossa lei, a Comissão Nacional de Eleições é independente, é apartidária, de acordo com a lei. E quando estão a decidir, a discutir naquele momento, o presidente do partido não está lá. Não está lá. Então, tomam decisões. E também eu disse ontem de que de tudo aquilo que está acontecendo ao nível da Comissão Nacional de Eleições, reforça aquela nossa ideia de que precisamos de ter um pacote eleitoral mais reformado. Temos que corrigi-lo, simplificando os procedimentos. A simplificação dos procedimentos. Há muita papelada que se usa para registrar partidos políticos, há muita papelada que se usa para apresentar as candidaturas. Então nós temos que começar a pensar na simplificação dos processos, dos procedimentos, e também temos que urgentemente pensar na necessidade de que tenhamos um código eleitoral. A proibição de atos propagandísticos de partidos políticos foi proferida pelo presidente da Comissão Provincial de Eleições em Manica, Januário Rochek, durante o lançamento provincial da campanha de educação cívica no distrito de Makati. Sendo proibidos de emitirem mensagens que se confundem com as dos partidos políticos, nem a se identificar com eles. Porque neste momento o ambiente político no país está favorável com a paz relativa que se vive. Não pode haver motivos que justifiquem abstenções. Vamos todos votar e nós queremos que na província de Manica abstenções sejam iguais a 0. Rochek apelou a todos a contribuir no processo da educação cívica eleitoral. Apelamos particularmente todos os senhores administradores e outros dirigentes dos distritos para que sejam educadores cívicos em todas as suas atividades. Apelamos igualmente aos líderes comunitários, líderes religiosos, professores, a todos os níveis, líderes políticos, empregadores e a sociedade em geral, para que façam algo que contribua para que nenhum cidadão recenseado fique sem votar no próximo dia 9 de outubro. A campanha de educação cívica eleitoral na província de Manica será feita com mais de 300 agentes.
A proibição de atos propagandísticos de partidos políticos foi proferida pelo presidente da Comissão Provincial de Eleições em Manica, Januário Rochek, durante o lançamento provincial da campanha de educação cívica no distrito de Makati. Sendo proibidos emitirem mensagens que se confundem com as dos partidos políticos, nem a se identificar com eles. Porque neste momento o ambiente político no país está favorável com a paz relativa que se vive. Não pode haver motivos que justifiquem abstenções. Vamos todos votar e nós queremos que na província de Manica abstenções sejam iguais a zero. Rochek apelou a todos a contribuir no processo da educação cívica eleitoral. Apelamos particularmente todos os senhores administradores e outros dirigentes dos distritos para que sejam educadores cívicos em todas as suas atividades. Apelamos igualmente aos líderes comunitários, líderes religiosos, professores, a todos os níveis, líderes políticos, empregadores e a sociedade em geral, para que façam algo que contribua para que nenhum cidadão recenseado fique sem votar no próximo dia 9 de outubro. A campanha de educação cívica eleitoral na província de Manica será feita com mais de 300 agentes. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique recomenda ao governo a reforçar o sistema de segurança nacional em colaboração com o setor privado, bem como na criação e operacionalização da Brigada Antiraptos para o combate ao rapto de empresários no país, fenômeno que tende a atingir proporções alarmantes nos últimos tempos. Tópico que versa sobre proporcionar mais investimento às forças de defesa e segurança, bem como criar colaboração permanente com o sistema de segurança privada. Nós continuamos a achar que o fenômeno dos raptos não se vai resolver com outras medidas que não passem por um investimento sério sobre as forças de defesa e segurança. Não vamos ficar à espera que ocorram milagres. Por exemplo, há um sistema que já foi implantado, que se calhar precisa de reparação, precisa de ser revisto, que é o sistema de vigilância nas cidades de Maputo e Matola, para já como projeto piloto, e que a determinada altura foi abandonado. O setor privado, que tem estado a exercer pressão ao governo para que possa tomar medidas radicais para mitigar este fenômeno, ameaça paralisar as atividades comerciais. Vocês próprios já ouviram que os empresários, por exemplo, ameaçaram paralisar a atividade comercial. Como líderes, temos estado a gerir estas pressões. O governo é nosso parceiro e é por isso que optamos pelo diálogo. Mas, em algum momento, podemos não conseguir suster esta pressão. E as medidas que os empresários têm estado a propor entrarão em marcha. Para além de raptos, o setor manifesta preocupação com a redução nas transações no mercado cambial interbancário e com o tratamento do concorrente estrangeiro no regulamento de empreitada de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado. A redução nas transações no mercado cambial interbancário tem sido uma tendência preocupante, com uma queda acentuada de 78,6% no primeiro trimestre de 2024 em comparação ao ano anterior. Além disso, não está claro no regulamento que procedimentos deve seguir a entidade contratante caso entenda necessário e queira confirmar a veracidade do conteúdo dos documentos referidos. O resultado é que o Estado acaba contratando empresas que podem não estar qualificadas, com todas as consequências negativas que daí podem surgir. Além disso, estas regras prejudicam o concorrente nacional, em relação ao qual a regra é a de confirmação da veracidade das declarações contidas nos documentos de qualificação.
Estas informações foram partilhadas esta quinta-feira em Maputo, em conferência de imprensa, para abordar questões como pagamentos ao exterior, fenômeno dos raptos e novo regulamento de contratação de empreitada de obras públicas. Diz-se que na luta de elefantes o capim é que sofre. Uma suposta falta de consenso entre o governo e os médicos leva a esta classe que jurou dar valor à vida a anunciar mais uma greve nacional, por sinal a terceira, a partir da próxima segunda-feira. Na cidade capital de Sofala, cidadãos estão apreensivos e temem consequências graves e fatais que a mesma possa trazer. Independentemente do que estejam a passar no setor da saúde, nós não temos que pagar como cidadão, porque eles estão para salvaguardar a saúde do cidadão. E ao fazer essa greve não estará a acontecer isso. Vai afetar nós como cidadão, porque nós precisamos dos médicos para nos atenderem. Não sei como é que será, né? Será um constrangimento para os cidadãos. Nós, dia a dia que passa, nós estamos a sofrer, estamos cair doentes e não sei o quê. Há muitas doenças que estão a acontecer agora. De repente você está a andar para não estar a cair, tem que ir ao hospital. Agora, chega no hospital, no atendimento, o que vai ser para o paciente? É triste. Dona Zélia Augusto, residente na cidade da Beira, recorda com tristeza os momentos difíceis que vivenciou a quando das greves precedentes. Eu até que perdi alguém, né, naquela greve, porque eles não estavam presentes para atender os pacientes. Então acabei perdendo alguém. E agora, de novo, tenho outra paciente que está lá no hospital. Não sei o que vai acontecer quando eles entrarem em greve. Cientes da razão dos médicos, os nossos entrevistados apelam que a classe cesse com as greves. Eu agradecia que eles tivessem um pouco de paciência e continuassem a trabalhar. Se o que é deles vai entrar em qualquer momento, vai entrar. Eles não podem reparar muito no dinheiro, mas sim olhem nos pacientes. E no caso, se fosse como a família deles estar a passar essa situação, como eles iam se sentir? Estariam a se sentir mal. Não deem continuidade com essa greve ou resolvam nos bastidores. O que esteja a acontecer com eles, que resolvam nos bastidores. Nós não temos por que pagar com isso. Sabe-se que no seu caderno reivindicativo, entre outras condições, os médicos pedem também melhores condições de trabalho e pagamento pelas horas extras. Nos últimos anos, o país tem registrado um aumento de casos de desaparecimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e até idosos em circunstâncias estranhas. Fotografias têm sido espalhadas ou divulgadas pelas redes sociais para anunciar o desaparecimento de um membro da família e, igualmente, solicitar a quem tiver alguma informação para entrar em contato com os números de telemóveis colocados à disposição. Segundo o presidente da Fundação para o Apoio às Pessoas Desaparecidas, Apolinário Munguambi, no ano passado cerca de 4 pessoas foram encontradas sem vida e 159 desaparecidas, com uma maior incidência nas províncias de Maputo, Inhambane e Gaza. Temos um total de 159 pessoas desaparecidas. Dessas 159 pessoas desaparecidas, 146 foram encontradas até 31 de dezembro. Mas as restantes 16 não foram encontradas. Não foram encontradas, até 31 de dezembro não tinham sido encontradas. Apolinário Munguambi revelou que a causa do desaparecimento tem a ver com fugas de casa, influência de estranhos, férias escolares, entre outros motivos. Por perdas e desaparecimentos voluntários. E a faixa etária com maior número de desaparecimentos é de crianças e jovens, portanto crianças dos 0 aos 11 anos e jovens dos 12 aos 17 anos, sendo que as crianças, o motivo principal é por perda e os adolescentes, que são os jovens dos 12 aos 17 anos, são desaparecimentos voluntários, portanto derivados de vários fatores, conflitos intrafamiliares, fugas de casa, e outros. Face à situação, o governo diz que está a implementar ações multissetoriais visando mitigar estes e outros tipos de crimes no país. Tem realizado capacitações com vista a aprimorar a atuação dos magistrados do Ministério Público e judiciais em matérias relativas ao quadro jurídico legal,
para a prevenção e combate às piores formas de trabalho infantil em 9 províncias do nosso país. Esta não pode ser só tarefa do Estado, deve ser de todas as forças vivas da sociedade. Só assim poderemos estancar o fenómeno. Já a representante da Unicef, Maria Fornara, reitera o compromisso de apoiar as iniciativas de combate ao desaparecimento de crianças no país. Pelo compromisso do Unicef nas atividades conjuntas de proteção da criança. Estas informações foram partilhadas esta quinta-feira em Maputo durante a realização do workshop de reflexão sobre exploração do trabalho infantil e desaparecimento de crianças que decorre sob o lema Crianças Desaparecidas, uma intervenção multissetorial. O número de mortos devido aos deslizamentos de terras provocados por fortes chuvas na cidade etíope de Gez-Gofa, no sul do país, aumentou para 157, anunciaram as autoridades locais. A maioria das vítimas ficou soterrada por um deslizamento de lama na segunda-feira de manhã, e quando as equipas de salvamento procuravam no terreno íngreme os sobreviventes do outro deslizamento do dia anterior. E pelo menos 5 pessoas foram retiradas com vida da lama, disse o administrador local. O diretor da Agência de Resposta a Catástrofes da zona de Gofa, Marcos Meles, disse que muitas pessoas continuam desaparecidas entre o grupo que ficou coberto de lama enquanto tentava resgatar outras pessoas vítimas do deslizamento anterior. Os deslizamentos de terra são comuns durante a estação das chuvas na Etiópia, que começou em julho e deverá prolongar-se até meados de setembro. O ministro do Interior de França afirmou que não há ameaças concretas aos Jogos Olímpicos em Paris, que começam esta sexta-feira. Isto depois de um processo de verificação que excluiu cerca de 1.000 pessoas de assistir às Olimpíadas devido à suspeita de potencial espionagem. As autoridades fizeram cerca de 1 milhão de verificações de antecedentes de voluntários e trabalhadores e outros envolvidos nos Jogos Olímpicos. Este processo também foi aplicado aos candidatos a passes para entrar na zona de segurança ao longo das margens do Sena. Estas verificações impediram cerca de 5.000 pessoas de participar. Paris sofreu vários ataques extremistas no passado. Além disso, tem havido protestos por causa das guerras na Ucrânia e em Gaza. Os organizadores das Olimpíadas estão também preocupados com ciberataques. Os Jogos vão abrir com uma cerimônia ao ar livre na sexta-feira ao longo do Sena, o que aumenta o risco de segurança. Além disso, em vez de construir um parque olímpico, o Paris optou por sediar muitos dos eventos no coração da capital. Um avião que fazia um voo doméstico no Nepal despenhou-se com 19 pessoas a bordo quando levantava o voo de Kathmandu, informou o jornal nepalês Kathmandu Post. 18 pessoas morreram, sendo que o piloto é o único sobrevivente. O piloto apresenta ferimentos nos olhos, mas não corre perigo de vida, disse um oficial de polícia do Nepal em declarações à Associated Press. O homem foi transportado para o Kathmandu Medical College Hospital e para tratamento, disse um médico da unidade hospitalar. O avião pertence à companhia aérea de voos domésticos, informou a Nepal Television. A bordo havia 17 membros do pessoal da Sarwa Airlines e 2 membros da tripulação estavam a fazer um voo teste. O aeroporto internacional de Trubhuvan foi encerrado e equipas de emergência encontram-se no local. Os alunos da Escola Nacional de Música, em Maputo, preparam-se para a apresentação do segundo recital de percussão. Segundo o professor Domingos Vembane, trata-se de um pequeno concerto feito através de instrumentos tradicionais repercutidos, tais como bateria, mbila, marimba, entre outros. O objetivo é fazer uma demonstração aos encarregados de educação dos alunos da escola. Bem,
o recital em si significa o pequeno concerto. Então nós temos preparado para este ano 3 recitais, dos quais já aconteceu um, que foi o recital de canto e flauta, e desta vez nós temos o recital de percussão, que é praticamente todos os instrumentos percutidos, né? De membrana, idiófones, e esses instrumentos são construídos na nossa escola por bateria, mbira, marimba, mbila e outros instrumentos percutidos e chocalhos. Cerca de 20 alunos estarão envolvidos neste segundo pequeno concerto. Bem, nós teremos no recital cerca de 20 alunos que estarão distribuídos nestas especialidades que eu falei: bateria, mbila, mbira, marimba e os chocalhos neste caso. O Núria da Nova falou em representação dos alunos, tendo na ocasião garantido ao público um verdadeiro show de instrumentos tradicionais. O público vai ter acesso a um recital de percussão, onde terão as músicas tradicionais e vão poder ver mais, né, sobre os bateristas, os que tocam timbila, tocam marimba, não só, né? Então, eles podem esperar, né, um recital completamente tradicional. O recital está agendado para dia 26 do mês corrente no Centro Cultural Moçambique, China.